Beleza, galera. Tive um problema aqui. Vou começar a aula novamente, porque estava bem no comecinho, eu tive um problema aqui. Espero que não volte. Então, vamos lá. Está aqui o nosso último... A solução da nossa última aula, né, que foi onde a gente começou a aprender sobre funções, a gente resolveu o problema lá do hotel, né, dos quartos disponíveis, né, usando funções. A aula de hoje, a gente vai continuar sobre esse conteúdo, agora falando sobre os tipos de passagem de parâmetros para funções, né? Existem dois tipos, passagem por valor e passagem por referência, passagem de parâmetros. A gente tem duas formas: passar os parâmetros por valor ou passar parâmetros por referência. E a gente vai aprender nessa aula de hoje qual que é a diferença entre esses dois métodos, essas duas formas, e como que essa forma pode afetar ou não o comportamento da função. Então, ó, primeiro, para a gente revisar, o que é parâmetro? Eu vou até usar aqui esse exemplo que a gente fez na última aula para relembrar o que é parâmetro. Quando a gente chama uma função listar quartos, né? É uma função que a gente implementou ela aqui. Né? Então, aqui a função listar quartos. E o que é parâmetro? Parâmetro é isso aqui, ó. É toda e qualquer informação que a gente envia para a função, para que ela possa fazer o trabalho dela. Então, vamos pensar aqui. A função listar quartos, ela tem o objetivo de imprimir todos os quartos que estão cadastrados até o momento, né, no meu sistema. Como que essa função vai listar quartos? Como que ela vai poder fazer isso? Ela tem que receber o vetor que contém os quartos para que ela possa imprimir. Então, parâmetro, novamente, são as informações que uma função, no caso aqui o main, envia para outra função, no caso listar quartos, para que essa outra função consiga ter acesso a algumas informações que ela precisa ter para poder fazer o seu trabalho, tá? Eu vou apagar aqui e usar um outro exemplo do zero para poder ficar mais simples. Deixa eu ver se agora está salvando. Agora está salvando, resolveu o problema. Então, ó, vamos começar aqui um novo algoritmo. Então, vamos pensar aqui em uma função triplicar valor. Triplicar valor. Então, ó, o objetivo dessa função é triplicar um valor, tá? Aí, beleza. Vamos pensar aqui que no main eu tenho uma variável a que vale 5. Eu consigo fazer isso aqui? Eu não consigo. Olha só. Falha de compilação. Por quê, galera? Isso aqui também eu falei um pouco na última aula. As variáveis que são triadas dentro de uma função, no caso aqui a variável a, ela foi triada dentro da função main. Portanto, essa variável a, ela só existe dentro do escopo dessa função, da função onde ela foi triada, tá? Aqui, ó, essa variável a, ela não existe dentro dessa função, justamente porque ela foi criada aqui no escopo de uma outra, tá? Cada função, ela tem o seu escopo independente, é como se fosse peças de um quebra-cabeça separados. Isso aqui é como se fosse uma pecinha,
Esse aqui é uma outra peça. Uma é independente da outra. E aí eu pergunto, como que eu faço, então, para usar essa função para triplicar esse valor? Eu quero usar essa função para poder triplicar esse valor dessa outra função. Então, o que eu faço? Aqui, sim, eu vou usar passagem de parâmetros. Eu vou falar que, para essa função funcionar, ela precisa receber um parâmetro. Ó. Triplica valor. Tá, mas que valor? O valor que eu vou mandar aqui como se fosse uma mensagem. É como se eu estivesse mandando para dentro dessa função uma mensagem. Né? Só que ao invés de chamar mensagem, a gente dá o nome correto de parâmetro. Então, parâmetro nada mais é do que uma mensagem na qual uma função consegue enviar para outra função. Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Triplicar valor, e aí eu dou qual valor que eu quero triplicar? Olha só, compilou com sucesso. Então, resumindo, eu estou explicando nesse momento o que é parâmetro, para que ele serve, por que ele é importante. Então, parâmetro nada mais é do que os valores, pode ser 1, pode ser 2, né? Como a gente já viu na última aula, podem ser de tipos diferentes, né? Então, eu posso ter também um parâmetro do tipo int, um parâmetro do tipo char, né? Um parâmetro do tipo pessoa, que pode ser um struct que eu defini antes, né? Então, a gente já viu alguns casos que a gente usa. Outro detalhe que eu também já mencionei, o nome do parâmetro não necessariamente precisa ser o mesmo nome do argumento, tá? Só para explicar um pouquinho a diferença, o que é parâmetro, o que é argumento, isso aqui é parâmetro. Parâmetro é o tipo de dados que uma função espera receber. Então, ó, parâmetro é um tipo de dados, então aqui é um parâmetro inteiro. É um tipo de dados que essa função espera receber quando ela é chamada. E argumento é, de fato, o valor que a gente está mandando para o parâmetro. Então, é só uma diferençazinha de nomenclatura. Parâmetro é diferente de argumento, tá? Argumento é o que a gente está mandando de fato. Então, aqui, ó, é o valor 5, a variável A, é o argumento. Parâmetro é o tipo, né? Essa função triplica valor espera um parâmetro de um valor inteiro, tá? Aí, geralmente, a gente, para simplificar na fala, a gente fala tudo parâmetro. Parâmetro, né? Só tem essa diferença técnica, né? Que vocês precisam saber, tecnicamente, a diferença, tá? Argumento é o valor que a gente envia. Parâmetro é o valor que a função espera receber. O tipo de valor que a função espera receber. E como eu estava falando, o nome do argumento não precisa ser necessariamente o mesmo nome do parâmetro. Então, olha aqui, o meu argumento é x, meu parâmetro é a. Vai funcionar do mesmo jeito, não tem problema. Isso aqui eu também eu falei um pouco sobre isso na última aula, tá? Só recapitulando, revisando aí esses conhecimentos. Então, vamos ver aqui, ó. Printf, o valor de x é... Olha só, olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou declarando uma variável x, atribuindo para ela um valor 5, beleza? Eu estou falando assim, ó, triplicar o valor de x. Uma função, triplicar valor, que eu defini aqui. Triplicar valor espera receber um parâmetro do tipo inteiro. Esse parâmetro eu estou dando o nome de A, tá? E A, dentro da minha função, vai receber o seu conteúdo multiplicado por 3, é triplicar, né? Não quintuplicar. Então, correto é esse aqui. Eu posso fazer isso aqui também, galera, ó. Uma forma mais elegante de se escrever a mesma coisa. A recebe o parâmetro A, olhem só, o parâmetro A
recebe o valor que tem nele multiplicado por 3. Então, se eu mandei 10, vou multiplicar 10 por 3, então vai ser 30. A vai receber 30. Se A aqui for 15, né, vai ser multiplicado por 3, então A vai receber 45. Então, esse operador aqui multiplica o conteúdo pelo valor que eu estipulei aqui. Beleza, então a função triplicar valor está aí. No meu main, o que eu falo? Ó, triplicar valor de x. Se x vale 5, então aqui na hora que eu for imprimir x, o que tem que imprimir, Vitória? O valor triplicado por 5. Que é? 15. 15. Vamos ver se funciona? Vou executar, hein? Olha só o que imprimiu. O valor de x é 5. Uai, 5? 5 era o valor antes. Eu mandei triplicar o valor de x. Então, 5 vezes 3, 15. Então, o x deveria ser 15. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é justamente a forma que eu estou fazendo a passagem de parâmetro. Está errada para a solução que eu quero. Tá? Não está errada do ponto de vista de execução. Tanto é que está compilando e está executando. Tá? Aqui, ó. Só que está errado do ponto de vista lógico. O resultado que eu estou recebendo não é o resultado correto que eu espero. Então, tá com algum erro lógico, tá? Eu estou fazendo algo errado aqui do ponto de vista técnico, do ponto de vista de não estar aplicando alguma coisa devidamente correta. E o que é essa coisa aqui nesse caso? Justamente a passagem de parâmetro. Eu estou usando a forma errada. Então, ó, é muito importante que a gente entenda as diferenças entre cada um desses duas formas, porque eu estou mostrando aqui, ó, se você usa a forma errada, vai gerar um resultado que você não espera, ou seja, um resultado errado, né? Se eu falasse assim, ó, quer ver um exemplo? Ó, informe, vou falar assim, ó, printf. Informe um valor inteiro. Vou pedir para o usuário informar um valor inteiro. Vou ler esse valor. Vou ler esse valor. E aí fala, o valor triplicado é... Ó, imagine que você desenvolveu uma solução disso aqui para um cliente. Esse aqui é só um exemplo, né? Obviamente. Informe o valor inteiro, 20. Aí eu dou como resultado, o valor triplicado é 20. É errado. O valor triplicado é 60, não é 20. Aí você olha, o que está errado? Ó, o valor está em X. Eu mandei triplicar o valor de X. Né? Aqui a função recebeu. E aqui A está recebendo... Ah, tá. O problema deve ser o nome da variável. O nome do parâmetro. Né? O nome do parâmetro está diferente. Vamos ver se é esse problema? Valor inteiro, 10. O valor triplicado é 10. Está errado. Deveria ser 30. Então, ó, percebam, o nome do parâmetro não tem nada a ver, como eu disse antes. O nome do parâmetro pode ser diferente, isso aqui não vai afetar em nada. Tá? O que está errado aqui é a forma que eu estou fazendo essa operação, ó, a passagem de parâmetro, que eu estou mandando essa informação para essa função. Deixa eu mudar aqui, só para não confundir, tá? Professor, mas tá do jeito que você ensinou na última aula. Sim, tá do jeito que eu ensinei na última aula, porque lá eu só mostrei uma forma de passar parâmetro.
tá? E não afetou a solução. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que afeta a solução. Tá? Por isso que é importante a gente saber a diferença e saber onde aplicar cada uma das formas do jeito correto. Essa passagem de parâmetro que eu estou fazendo aqui, nesse momento, é a chamada passagem por valor. Passagem por valor. E aí, para a gente entender o que está acontecendo, eu vou abrir aqui o slide que a gente usa, porque nele fica desenhado, fica mais fácil da gente mostrar. Lembrando que esse conteúdo, galera, esses slides todos estão lá no nosso site da disciplina, no meu site, né, na minha página lá de conteúdo, adrianap.info. Ah, tá aqui em cima, só um minutinho. Isso. Aqui, chegou. Então, ó, passagem por referência e passagem por valor. Então, ó. Então, aqui, chegou. Parte que eu quero demonstrar. Então, ó, o problema nosso aqui, por que ele está imprimindo o resultado errado? É porque a gente está fazendo uma passagem de parâmetro por valor. E para esse problema, deveria ser uma passagem de parâmetro por referência. Daqui a pouco vocês vão entender a diferença e por quê. Vamos entender primeiro como funciona a passagem de parâmetro por valor. Como que funciona internamente, lá dentro da minha máquina, tá? Dentro do meu processador, da minha memória. Como que funciona essa forma de passagem de parâmetro? Por valor, tá? Então, olha só. Pensem que essa área azul, azulada aqui, é a área de memória reservada para a função main. Ou seja, essa área azul é esse trecho aqui, essa caixinha, essa pecinha do meu quebra-cabeça, como eu tinha dito antes, tá? Então, a parte azul é essa pecinha. E essa área cinza é a minha outra pecinha, é essa função que eu desenvolvi e dei o nome de triplicar valor, tá? Então, ó, são duas caixinhas, como vocês podem ver, são áreas de memórias independentes, como eu também já tinha dito, tá? Dentro do main, eu tenho a variável A, tá? Que aqui, no caso, eu não estou chamando de A, eu estou chamando de X, tá? Eu vou pôr até o mesmo nome, só para poder ficar igual na figura, tá? Então, dentro do meu main, eu tenho a variável A. Dentro da minha outra função, minha função triplicar valor, eu tenho aqui, ó, um parâmetro que eu chamei de A. Então, está aqui o parâmetro que eu chamei de A. É a informação que essa função espera receber, né? Então, essa função, ela está esperando receber um valor inteiro. E ele vai dar esse nome, vai dar um nome, né, para esse valor, o nome de A. Né? Então, está aqui. A recebeu 3. Então, ó, como se eu estivesse falando aqui, ó. A, dentro do meu main, o A dentro do meu main, vai receber o valor 3. Então, esquece isso aqui de usuário. Então, ó, A recebeu o valor 3. E aí, galera, o que vai acontecer? Eu vou fazer a passagem de parâmetro por valor. O que significa passagem de parâmetro por valor? Significa o seguinte: esse parâmetro vai receber o valor do argumento que eu mandei aqui na chamada da função. É como se fosse o seguinte, ó. É como se fosse que esse A estivesse recebendo o valor desse A. É como se esse A aqui estivesse recebendo o valor desse A. Então, esse A aqui vai receber o valor 3, né? Que é o valor que estava dentro desse A. É como se fosse uma cópia de valor, um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui eu faço um Ctrl+C, aqui eu faço um Ctrl+V.
colei o valor. Pego daqui, copio aqui e colo aqui. Quando a passagem de parâmetro é feita por valor, por que esse nome valor? Porque é uma cópia do valor. O nome já fala. Eu pego aqui esse valor, Ctrl C, venho aqui e colo o valor, Ctrl V. Quando eu falo para triplicar o valor de A, aqui dentro, olhem só que interessante. Quando eu falo para triplicar o valor de A, dentro da função, esse A que era 3 vai virar 9. Esse daqui. Enquanto que esse daqui, ó, fica inalterado. Não muda. O que eu mudo é o valor que está dentro da função, né? Triplicar valor. O valor original da função main não é alterado. E aí gera esse problema. Gera o problema que eu mostrei aqui para vocês, ó. Olha só. A recebe 3, triplica o valor de A. Esse A vem para cá valendo 3. Esse A vira 9. Mas é o A daqui de dentro dessa função. Não é o A que está na função main. O que eu estou triplicando é a cópia do valor e não o valor original. Assim que fica mais fácil de entender. Quando eu mando imprimir aqui o valor de A, vai imprimir o valor original, que era 3, e sempre vai ser 3, porque o que está sendo alterado é uma cópia do valor. Entendido? Então, esse é o comportamento quando a gente faz uma passagem de parâmetro por valor. A gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V para a função, e a função trabalha com uma cópia da informação. Essa cópia não afeta em nada os valores originais que foram enviados na hora da chamada. Pode ser útil em algumas situações e pode ocasionar erro em outras situações, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Como que a gente faz, então, para resolver esse problema? Nesse caso aqui, né? Nesse caso, eu falo assim, mas eu quero que essa função, trabalhe não com a cópia de dados, eu quero que essa função trabalhe com o dado original, com a informação original, e não simplesmente com uma cópia, que nem está sendo aqui esse caso. Então, aí que está. Eu vou usar uma outra forma de passagem de parâmetro. Eu tenho que usar, para esse caso, eu tenho que fazer uma passagem por referência, né? Por que referência? Olha só, por que esse nome referência? Referência é o seguinte: essa função não vai receber uma cópia da informação. Ela vai receber uma referência, como se fosse o endereço, a localização de onde está o valor original. Então, essa função, de posse da localização da informação original, essa função ela vai conseguir, então, manipular os dados direto da fonte, direto onde o dado existe, e não de uma cópia, né? Quando eu faço passagem por referência, a função ela vai trabalhar diretamente com a informação que foi passada, diretamente na fonte. Ou seja, não existe cópia nesse caso. Não existe cópia. Ela vai trabalhar direto lá na fonte onde existe a informação. Como eu disse, isso pode ser útil em algumas situações, mas pode ser errado em outras. Então, a gente tem que entender muito bem o que a gente está fazendo, porque, vamos pensar, se eu mando uma informação para uma função colocando a fonte original dos dados, essa função ela pode modificar os dados. Isso pode ser errado, isso pode ser ruim, isso pode ser uma falha de segurança. Uma função está mexendo
informações de uma outra função. Isso pode ocasionar erros, dependendo da situação. Então, a gente tem que saber muito bem onde aplicar cada uma das formas de passagem de parâmetro. Beleza? Então, como que eu faço a passagem de parâmetro por referência? Já que é por referência, eu disse, o que essa função aqui vai receber não é uma cópia de valor, ela vai receber uma referência. Eu vou colocar aqui, ó, é como se fosse a localização de onde está a variável, tá? Essa função ela vai receber a localização de onde está uma variável. E como que a gente manda a localização de uma variável? A gente vai ter que fazer uso dos temidos ponteiros, ponteiros de memória. Tá? Muita gente que já estudou programação, só de relembrar esse nome aqui, dá um arrepio na coluna. Mas não é nada difícil. Com o tempo, a gente vai pegando a manha, entendendo como que funciona a questão de ponteiros de memória. Primeira coisa é a gente entender que a memória RAM, memória principal, que é onde ficam as variáveis, né? As variáveis ficam na memória. A gente precisa entender que cada posição na memória RAM tem um endereço. É como se fossem casinhas, casas, né? Então, se eu abrir aqui o Excel, ó, vocês vão ver que se isso aqui, deixa eu abrir aqui. Se isso aqui fosse uma memória RAM, isso aqui é como se fosse uma memória RAM. A gente pode imaginar que isso aqui fosse uma memória RAM. Ó. Cada posição tem um endereço, ó, F7, C3, B10, E2. Então, cada célula dessa aqui é como se fosse um pedacinho de byte da memória RAM, tá? Então, cada byte da memória RAM, cada posiçãozinha da memória RAM, ela tem um endereço. Esse endereço, quem gerencia é o sistema operacional, né? É o Linux, é o Windows, Android, etc. Tá? A gente, enquanto programador, não precisa gerenciar isso. Já existe a gerência de memória do sistema operacional. Mas fato é, cada posição da memória tem um endereço. No momento em que eu falo assim, ó, no meu main, eu falo para o meu main, ó, existe uma variável A que recebe o valor 3, tá? Deu erro de novo, caramba. Eu acho que eu vou ter que... Isso aqui é um erro do meu HD. O meu HD aqui está quase pifando. Já desde ontem que está aparecendo esse problema. Então, eu peço aí desculpa por esse inconveniente. Vou tentar solucionar isso depois. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quando eu declaro uma variável A do tipo int, recebe 3, o sistema operacional vai vir na memória RAM, então imagine que isso aqui é a memória RAM, vai procurar um lugar e vai falar, ó, A recebe 3. Então tá aqui. A é uma abstração, esse nome A. O nome da variável, na verdade, é só algo para facilitar a programação, tá? Para eu não ter que decorar os endereços de memória. Então, na verdade, o A, na verdade, é o endereço C3, tá? Que é a posição da memória onde está o valor de A. Então, ó, é como se fosse uma simplificação. Para o programador não precisar saber o endereço, né, de memória, que é um número grande, é um número difícil da gente conseguir trabalhar com ele, então existe nas linguagens de programação um conceito de variável, que nada mais é o nome da variável. Né? O nome da variável nada mais é do que eu substituir o endereço da variável por um nome. Então, A, na verdade, aqui é como se fosse, eu estou dando um exemplo aqui, como se fosse o endereço C3, tá? Então,
o nome da variável é como se fosse o endereço, tá, da posição de memória. Aqui eu estou dando C3 só para vocês entenderem, tá? De uma forma mais simples. Só que o endereço de memória, geralmente, é um código hexadecimal, tá? É algo mais ou menos nesse formato aqui, ó. Então fica muito difícil da gente conseguir trabalhar com esse formato, tá? Então, voltando. Como que eu faço, então, para fazer uma passagem de parâmetro por referência? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, a ideia é muito bacana, é simples de entender. Ao invés da função receber uma cópia do valor 3, ao invés de eu mandar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou mandar para a função o endereço de onde está esse valor. É como se eu estivesse mandando ir para a função, ó, o endereço, não, é C3, né? C3. Então, ao invés de eu copiar o valor, que seria a passagem por valor, na passagem por referência, eu não copio o valor. Eu mando para a função o endereço de memória de onde está o valor. E aí, uma vez que a função recebe o endereço de onde está o valor, a função consegue ir naquele endereço, ler e editar o valor que está lá dentro. Então é como se fosse assim, ó, função, triplicar valor, toma aí o endereço C3. Aí, perceba que não tem cópia. Não precisa fazer cópia do valor. A própria função vem aqui, cadê C3? Cadê C3? Aqui, achei, C3. Tá, ele quer que triplique? Então pronto. Mudei o valor. Quando eu mudo o valor aqui em C3, automaticamente eu estou mudando o valor original da variável que eu mandei como parâmetro. Só que agora eu mandei por referência, eu não mandei mais por valor. Entendem? Como essa função alterou o valor na fonte, na origem, esse valor ele vai ficar persistente. Ou seja, aqui no caso, vai imprimir 9. Vai imprimir o valor que está dentro de A. O que é A? A é esse endereço, C3. Qual que é o valor que está em C3? 9. Então, vai imprimir 9. Pronto. Eu não vou conseguir executar aqui por causa desse problema meu, tá? Mas se vocês quiserem, podem testar aí depois, tá? Aliás, falta um detalhe ainda, desculpa. Ó, como que eu digo que essa função que esse parâmetro aqui é de referência e não valor? Porque eu não mudei nada aqui, né? Eu tenho que mudar. Então, ó, o que acontece? Essa forma que eu estou escrevendo é uma passagem de parâmetro por valor, né? E agora eu quero fazer passagem por referência. O que eu faço? Eu tenho que usar isso aqui, ó. Opa, desculpa, tem que usar isso aqui, ó. Esse asterisco antes do nome da variável, do nome do parâmetro, melhor dizendo, esse asterisco antes do nome do parâmetro indica que esse parâmetro, essa passagem de parâmetro é por referência. Então, olha só, aqui é passagem por valor, aqui é passagem por referência. Tá? É essa a diferença. Aqui eu estou fazendo uma passagem de parâmetro por valor. Eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do valor. Pego esse valor aqui e copio para cá. Enquanto que se eu fizer isso aqui, já é uma passagem de parâmetro por referência. Tá? O que esse asterisco indica? Indica que o que vai ser recebido aqui é um endereço de memória. O que vai ser enviado para cá não é um valor, é um endereço de memória. Esse asterisco aqui significa isso.
o que vai ser enviado para cá, não mais é um valor. Agora, o que vai ser enviado para cá é um endereço de memória, tá? Pronto, eu transformei minha função, agora ela recebe um parâmetro através de referência. E muda aqui também, ó. Muda a chamada da função. Porque agora, olha só, agora o que eu mando para a função aqui de cima não é o valor 3. Eu não posso mandar agora o valor 3, porque, ó, já expliquei. Esse cara aqui, ele está esperando agora, não é mais um valor, ele está esperando agora um endereço. Então, 3, né, que é o valor da variável A, 3 não é endereço. 3 é o valor que está dentro da variável. O que eu preciso mandar para a função agora é o endereço de A, o endereço de onde está na minha memória. Tá? É isso que eu preciso mandar para a função. Eu preciso mandar para essa função o endereço de A. Porque a gente já viu, com o endereço de A, essa função vai conseguir, através do endereço, ir lá naquele lugar e triplicar o valor. Beleza, entendido. Como que eu mando o endereço de A? Eu vou usar, olha só, o que a gente já usou muitas vezes. E-comercial. O e-comercial, galera, ele nada mais é do que pegar o endereço de onde está essa variável. Então, ó, quando eu coloco o e-comercial na frente do nome da variável, na verdade, isso aqui eu estou fazendo com que ele obtenha o endereço na memória RAM daquela variável, onde aquela variável está. Então, olha só, peguei o endereço de A, mandei o endereço de A aqui para preencher o endereço que essa função precisa, e, olha só, o lugar que A está apontando recebe 3. Recebe a multiplicação por 3, tá? Isso aqui é um pouco confuso. Para a gente poder entender isso aqui melhor, eu teria que executar, só que eu estou com esse problema aqui, absurdo. Vou tentar mostrar aqui no slide. Ó. No slide eu tenho uma ilustração. Olha só, passagem de parâmetros por referência. Então, olha só, eu tenho o main, né? Igual a gente já viu. Dentro do main eu tenho a variável A, e A vale 3. Eu tenho aqui a minha outra função, que é a função triplicar valor, que eu tenho um P, né? Eu chamei de P, não tem problema. Vamos dar o nome de P aqui para ficar igual. P. Então, ó, P é um ponteiro, é uma setinha, é um apontador, tá? A gente dá o nome de ponteiro. Ponteiro ponteiro significa uma variável que recebe um endereço, que aponta para um endereço, tá? Então, ponteiro é um tipo de variável que aponta para um endereço de memória, por isso o nome ponteiro. Então, ó, a função triplicar valor, ela espera receber um endereço de memória. Então, para isso, eu tenho um ponteiro. Como eu já expliquei, esse asterisco antes do nome indica que isso aqui é um ponteiro. Tá? O asterisco que indica que isso aqui é um ponteiro. Então, P. E P vai receber o endereço de A. Olha só, P está recebendo o endereço de A. Se P é um ponteiro e recebe o endereço de A, então P agora está apontando para A. Então, ó, P recebeu o endereço de A e P está apontando, ó, olha só, P está apontando para aquele valor, para aquela posição, para aquela casinha, o endereço de onde está o valor de A. Com base nisso, o que eu faço? Ó? O que P está apontando, eu preciso colocar esse asterisco antes, porque P, mais uma vez,
P não é valor, P é ponteiro. Então, se eu colocar isso aqui, está errado, porque P não é valor. Né? P seria valor se fosse dessa forma. Mas aqui não é passagem por valor, aqui é referência. Então, ó, o que P está apontando, então, o que P está apontando vai receber o valor que tem nele vezes 3. Então, vai virar 9, né? Vai virar 9. Vai imprimir 9 aqui. Se vocês pegarem aqui e usar esse código do jeitinho que eu fiz aqui, vocês vão ver que vai imprimir 9, tá? Garanto. Tá? Faça o teste aí depois, porque o meu bugou aqui, eu tenho que resolver isso aqui para a próxima aula. Beleza? Olhem só, mais uma aulinha básica sobre ponteiros. Olhem só, eu tenho aqui um ponteiro. Ó, por que isso é um ponteiro? Percebam, tem um asterisco antes. Então, isso aqui não é uma variável comum. Isso aqui é um ponteiro, que eu estou chamando de PTR. Tá? Aqui eu tenho uma variável. Olha só, int A. Não tem nada aqui antes. Então, é uma variável. A recebe 9. Agora, olha só que interessante. PTR recebe o endereço de A. Isso aqui funciona, viu? Se vocês quiserem testar aí depois. PTR, que é um ponteiro, recebe o endereço de A. Ou seja, nesse momento, PTR e A são a mesma coisa, aponta para o mesmo lugar, para o mesmo espaço de memória. E aí eu faço o seguinte, ó, o que PTR está apontando, né? Então, ó, isso aqui, essa simbologia significa, é como se eu estivesse traduzindo isso aqui, ó. O valor apontado por PTR, qual que é o valor apontado por PTR? É o mesmo valor de A. Então, o valor apontado por PTR recebe mais 1. Então, se era 9, agora vocês vão ver que se eu mandar imprimir A, vai imprimir 10. Né? Testem aí depois para vocês verem. Eu mudei o valor de A através de um ponteiro. Tá? Então, isso aqui funciona. Outro exemplo, para ficar mais claro ainda. Ó, eu tenho 3 variáveis, A, B e S. Deixa esse caminhão passar. Tenho 3 variáveis, A, B e S. Depois, eu criei 3 ponteiros. Ponteiros, ó, o asterisco. PTA, PTB e PTS. Aí eu falei assim, ó, A recebe 2, tá aí. Depois, B recebe 3, tá aí. Aí depois eu faço o seguinte, PTA recebe o endereço de A. Então, ó, PTA está apontando para essa posição de memória. PTB, a mesma coisa. PTB recebe o endereço de B. Tá aqui, ó. PTB apontou para esse espaço de memória. E agora, por fim, eu faço o seguinte, ó. PTS recebe o endereço de S. Ó, não tem nada em S, mas não importa. O PTS, ponteiro de S, vai receber o endereço de S. E, finalmente, o que PTS está apontando, que é essa casinha, vai receber o que PTA está apontando. O que PTA está apontando? 2. Mais o que o PTB está apontando? 5. 3, né? Então, o que PTA está apontando? 2. O que PTB está apontando? 3. 2 mais 3, 5. O que PTS está apontando, que é essa casinha, vai receber o valor 5. Pronto. Então, perceba a diferença onde não tem asterisco e onde tem asterisco. Onde tem asterisco é o valor que ele está apontando. E onde não tem asterisco é o endereço de memória que ele está apontando.
tá? Aqui é o endereço de memória. E aqui é o valor que está naquele endereço de memória, tá? Então, revisem isso depois com calma para fixar essa abstração, esse conhecimento na mente, para poder não errar as passagens de parâmetro. Beleza? Aqui o exemplo do triplo, ó. Exatamente como eu mostrei, tá? Ó, A recebe 3, eu mando o endereço de A para a função, ela espera receber um ponteiro, e aí eu falo, ó, o que A está apontando, recebe o conteúdo dele vezes 3. Então, ó, se o conteúdo dele era 3, vai ser impresso aqui 9, tá? Tá aí. Então, galera, esse é, portanto, a diferença entre as duas formas de passagem de parâmetro. Por valor, por referência. Beleza? Alguma dúvida, Vitória? Deu para compreender bem? Muito confuso? Não, deu sim, deu sim. Que bom. Estou gostando da sua participação nas aulas, hein? Você parece que é a única que está, de fato, assistindo aí, ou pelo menos conseguindo assistir, né? As aulas. Muito bom. Fico feliz por isso. Como na última semana não teve dever de casa, ou não teve, né? Aliás, até teve, mas não teve que entregar nada, foi só assistir os conteúdos anteriores. Para essa semana vai ter, tá? Eu estou finalizando aqui uma questãozinha e daqui a pouquinho eu vou publicar ela no Classroom, hoje ainda, tá? Aí vocês leiam lá, é um problema só, e vocês têm a semana para poder praticar esse conhecimento, tanto de funções como de passagem de parâmetro por valor e por referência, tá? Lembrando que na semana que vem a gente já muda de assunto, a gente vai para algoritmos de ordenação, tá? Usando funções também. Então, hoje ainda é um problema lá sobre alunos e disciplinas, tá? Então, só para adiantar, daqui a pouquinho eu estou publicando, vocês vão receber no e-mail cadastrado lá a notificação. Beleza? Então é isso. Alguma dúvida, Vitória? Acho que não. Beleza. Então é isso aí. Valeu. Até mais. Boa semana aí. Bom resto de semana. E até semana que vem. Tá joia? Abração. Fique com Deus.